qual o valor da origem e qual a origem dos valores. É esse o trabalho genealógico de Nietzsche. O Nietzsche de Deleuze propõe um pensamento fundamentado no alto e no baixo. O alto e o baixo, o nobre e o vil, são os elementos diferenciais dos quais derivam o valor dos valores. E acho que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi um mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino, mandar. E esse chega a roda, vida e carrega o destino pra lá. Em outras palavras, o alto e o baixo, o nobre e o vil, não são já os valores, mas sim as condições de uma experiência da qual resultará o valor dos valores. O pensamento nobre produz valores nobres. O pensamento vil produz valores vis. O elemento diferencial é, ao mesmo tempo, crítica aos valores transcendentes que pairam sobre a vida e a julgam, e criação de valores imanentes, coincidentes com a vida e sem julgamento. E esse chega a roda, vida e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda... Declaro a vida inocente. A vida é vontade de potência. É o acontecimento eterno e o eterno retorno do acontecimento. Ela não precisa ser justificada ou julgada. Não mais se fará a vida comparecer diante das categorias do pensamento, se lançará o pensamento nas categorias da vida. A moral é uma palavra morta que julga a vida. Atenção. Máquina, É preciso estar atento, máquina, forte. máquina, Não temos tempo máquina, de temer a máquina, 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 máquina. Você inventa para si valores altos ou baixos? Ou você segue valores já criados? Quais valores você segue? Os que elevam ou os que rebaixam a vida? Eu só posso crer em valores que são contra a vida se eu vivo e penso baixamente. Como é possível a humanidade se orientar por valores que se voltam contra a vida? Só mesmo sentindo, pensando e criando baixamente. Não existe bem ou mal. Não há caminho certo ou errado. Os caminhos são bons ou ruins. O que existe são forças que elevam e forças que rebaixam. A tarefa é encontrar a afirmação de qualquer coisa. Isso significa que qualquer coisa pode ser, por nós, afirmada, até as mais trágicas. Mas, por outro lado, qualquer coisa, mesmo as mais belas, podem ser rebaixadas. É tudo uma questão de forças em luta, e o resultado destas batalhas é bem simples. Eu me elevo no acontecimento ou me rebaixo no acontecimento. O acontecimento não possui apenas um sentido, ele é feito de múltiplos sentidos. Você interpreta o acontecimento através de um sentido que eleva ou que rebaixa a vida? A experiência nos conduz à elevação ou à degradação. É tudo uma questão de prudência. E a prudência, camaradas, é a arte da dose. Porre de Dioniso, porre de Noé, porre de Henry Miller. Um exemplo. É possível usar o álcool como experimentação. É possível, sim, encontrar a afirmação na experiência com o álcool. É a embriaguez alegre, criativa, que eleva a nossa potência de agir e de existir. É um júbilo inebriante. É a vontade de querer viver mais. É a vontade de dançar, de cantar e de sorrir. É a embriaguez de Dioniso sem culpa. Acho bonito hoje, nessa época tão feia, de tanto obscurantismo, tanta ignorância, tanto puritanismo, com esse negócio das drogas, né? Você realmente sacralizar. Mostrar que é uma coisa sagrada, que o álcool faz mal, como qualquer outra droga, faz mal para quem tem culpa. Quem não tem culpa, tudo é permitido. Aí é o ébrio. Então é um vitorioso.
Existe, por outro lado, a experiência degradante com o álcool. É a experiência da bebedeira triste, quando o álcool é usado para atenuar uma tristeza, o famoso afogar as mágoas na bebida. Aqui não existe nenhuma afirmação, somente rebaixamento da vida. O bêbado é triste porque antes mesmo de beber, ele carrega a sua vida como um fardo. Espíritos baixos o conduzem à vontade de morte. A força que se apodera do corpo embriagado é a vontade de culpa. O bêbado culpa a si ou os outros. Vem a vontade de chorar, vontade de brigar, vontade de vingança, vontade de ressentimento. O bêbado se precipita em uma situação humilhante. É a embriaguez da culpa, da vergonha, do pecado, da censura, da vingança. É a embriaguez de Noé. Um dia, Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou, nu, dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram o seu pai, que estava nu. E, a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Gênesis capítulo 9, versículo 21. Há ainda um terceiro tipo de embriaguez. É o porre de Henry Miller, que consiste em atingir uma experiência inebriante bebendo água. Deleuze defende que o álcool é um caminho, mas não o único, para atingir uma determinada experiência de embriaguez. A experiência da embriaguez não é somente o resultado de uma relação fisioquímica no corpo. Segundo Deleuze, a experiência inebriante é também uma relação de transversalidade. Se a embriaguez alegre dionisíaca me eleva e me faz criar, por que eu não posso atingir essa experiência inebriante de alegria e criação bebendo água? Conforme vimos até aqui, o álcool contém vida e morte. O porre de água consiste em extrair do álcool a vida que nele contém, sem precisar ingerir álcool. O que eu faço sob o efeito de álcool que eu não posso fazer sob o efeito de água? Em uma embriaguez dionisíaca, o álcool desinibe, dá coragem, alegria, êxtase, criatividade. Tudo isso é possível atingir bebendo água. Um desafio. Me diga uma coisa potente que você faz embriagado e que não é possível fazer sóbrio. O que importa na relação bêbado e álcool é a própria relação. A relação é exterior aos termos, é um agenciamento. É possível fazer um agenciamento que exclua os termos, o bêbado e o álcool, e manter a mesma relação. Agora, a relação é entre o sóbrio e a água, mas sob o mesmo efeito inebriante. Dito de outro modo, a relação entre o bêbado e o álcool pode ser a mesma relação do sóbrio e da água. Isso aqui tá parecendo conversa de bêbado, né? Mas eu estou tomando apenas água. A água é apenas simbólica, claro. Poderia ser qualquer coisa. A alteração dos termos não altera a relação entre os termos. O porre de Henry Miller é bem mais saudável. Você fica doidão bebendo água. Um devir sóbrio. Viva Zé Celso, o nosso eterno ébrio! Como fazer com que algo nos afirme, em vez de nos rebaixar? Nietzsche nos ensina que é preciso inventar valores nobres que coincidam com a vontade de vida e destruir os valores responsáveis pelo ódio à vida. Um brinde à vida, ou Viva la vida, nos termos da Frida Kahlo.